Boa noite. Hoje, segunda-feira, dia 27. Esse é o grupo de leitura da Biologia da Crença, do Bruce Lipton. Nós terminamos a semana passada na página 27 e vamos iniciar hoje com a Sônia Sunari lendo A Magia das Células Déjà Vu, na página 27. Soninha, só aguarda a Lourdes que está entrando aí na sala e a palavra é toda tua, tá? Ok, obrigada. Lourdes, seja bem-vinda, boa noite. Soninha, por favor, pode dar início à sua leitura. Ok. Sem Boa querer. noite. Boa noite, Lourdes. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Sem querer, acabei encontrando uma válvula de escape. Tirei licença de 1 ano e fui lecionar em uma universidade no Caribe. Claro, meus problemas não iriam desaparecer simplesmente pelo fato de eu estar longe. Mas, quando o avião decolou de Chicago, fiquei tão feliz que precisei me controlar para não gargalhar. Uma alegria imensa me invadiu e me senti como naquele dia, aos 7 anos de idade, quando descobri o mundo mágico das células. A felicidade aumentou ainda mais quando entrei no pequeno avião de 6 passageiros que fez a ponte aérea até Montserrat, uma pequena e isolada ilha de apenas 19 quilômetros no meio do mar do Caribe. Se o Jardim do Éden realmente existiu, com certeza era bem parecido com aquele lugar. Um pedaço do paraíso circundado pelo imenso mar cristalino, verde azulado. Quando o avião pousou e a porta se abriu, fiquei embriagado pelo cheiro das flores de gardênia que veio com a brisa. Os moradores da ilha tinham o hábito de interromper seus afazeres para observar o pôr do sol, um ato de contemplação tão relaxante, do qual em poucos dias eu me tornei um adepto fiel. Às vezes, mal podia esperar para assistir aquele maravilhoso show no final da tarde. Minha casa ficava em uma espécie de penhasco, 1.500 metros acima do oceano, virada para o oeste e seguindo uma pequena trilha, logo em frente eu podia descer até a água. Havia também uma pequena gruta com uma passagem cheia de árvores, plantas e flores, que levava a uma praia deserta, onde eu iniciava o ritual de assistir ao pôr do sol, mergulhando e deixando para trás todos os meus problemas diários. Depois, me aconchegava na areia clara e macia para assistir ao espetáculo do sol desaparecendo lentamente mar adentro. Ali, longe do estresse e da competição mercenária do mundo, comecei a ver a vida sem os bloqueios e as limitações das crenças dogmáticas da civilização. No início, não conseguia deixar de criticar e lamentar o desastre que minha vida tinha sido até aquele momento. Mas aos poucos comecei a colocar de lado as batalhas internas e a rever com mais calma meus 40 anos de vida. Aprendi novamente a vivenciar o momento presente, exatamente como eu fazia quando criança. Reaprendi a sentir o prazer de estar vivo. Acabei me tornando mais humano e humanitário naquela ilha paradisíaca. Também cresci como profissional. Quase toda a minha formação científica havia sido dentro da sala de aulas, auditórios e laboratórios frios e estéreis. Meu contato com aquele ecossistema tão rico me fez ver a biologia como um sistema vivo e integrado, e não mais como um conjunto de espécimes dividindo espaço em um planeta. Passeando pelas florestas e mergulhando entre os recifes de coral, pude observar de perto plantas e animais em seu habitat e perceber melhor sua interação.
Existe um equilíbrio delicado e dinâmico entre todas as formas de vida e o ambiente. O que descobri no Jardim do Éden, do Caribe, foi harmonia e não uma luta desesperada pela sobrevivência. Percebi que a biologia tradicional dá pouca ou nenhuma importância à questão da cooperação, pois a teoria de Darwin enfatiza apenas a natureza competitiva dos seres vivos. Para o desgosto de meus colegas norte-americanos, retornei a Wisconsin, protestando e argumentando contra todos os princípios e crenças da biologia tradicional. Criticava abertamente Charles Darwin e sua teoria da evolução. Os biólogos me viam como um padre que se voltava contra o Vaticano e acusava o Papa de ser impostor. Todos pensaram que um coco havia caído em minha cabeça quando pedi demissão da universidade para seguir um sonho de minha vida, entrar para uma banda de rock e fazer uma turnê. Produzi um show de lazer com Yanni, que havia se tornado uma celebridade no mundo musical. Mas logo percebi que tinha mais talento como professor e pesquisador do que como produtor de shows de rock. Entrei em crise, acabei desistindo do mundo da música e voltei ao Caribe para lecionar biologia celular. Mas a fase final de minha vida acadêmica foi na Escola de Medicina da Universidade de Stanford, agora defendendo e programando abertamente a nova biologia. Questionava não apenas Darwin e sua versão canibal da evolução, mas também o dogma central da biologia, segundo o qual os genes controlam a vida. Este dogma tem uma séria falha. Os genes não desligam sozinhos, ou em termos mais técnicos, não são aquilo que chamamos de autoemergentes. É preciso que fatores externos do ambiente os influenciem para que entrem em atividade. Os biólogos já sabiam disto havia muito tempo, mas o fato de seguirem cegamente os dogmas da ciência os fazia ignorar esse conhecimento. Por isso, cada vez que eu me manifestava, era duramente criticado por todos. Tornei-me um candidato à excomunhão, um bruxo para ser queimado na fogueira. Na palestra que tive de apresentar durante o processo de entrevistas para a vaga do professor em Stanford, acusei todo o corpo docente, inclusive muitos dos renomados geneticistas ali presentes, de se comportar exatamente como os fundamentalistas religiosos, aceitando o dogma central, mesmo sabendo de todas as suas falhas. A plateia se alvoroçou, gritando e vociferando contra mim. Concluí que meu processo de entrevistas havia terminado, mas, para minha surpresa, as pesquisas e descobertas que apresentei sobre a nova biologia os entusiasmaram a tal ponto que decidiram me contratar. Agora, finalmente eu tinha o apoio de grandes cientistas de Stanford, principalmente o do diretor do departamento de patologia, para colocar em prática minhas ideias sobre a pesquisa de clonagem de células humanas. E, para o espanto de todos, os resultados confirmaram as teorias e princípios que eu havia apresentado. Publiquei 2 ensaios sobre minha pesquisa e deixei então o mundo acadêmico, desta vez definitivamente. Tomei a decisão de abandonar a carreira acadêmica porque, apesar de todo o apoio que recebi em Stanford, sentia que minhas teorias não tinham a atenção que mereciam. Mas, desde que deixei o cargo, novas pesquisas confirmam a todo instante meu ceticismo em relação ao dogma central e ao princípio de que o DNA é que controla a vida. Na verdade, a epigenética, que é estudo dos mecanismos moleculares por meio dos quais o meio ambiente controla a atividade genética.
é hoje uma das áreas mais atuantes da pesquisa científica em geral. O papel do meio ambiente no controle das atividades dos genes já era o foco de minha pesquisa 20 anos atrás, antes mesmo de a ciência interessar pelo assunto. Lipton, 1970 a 1977b. É gratificante saber que hoje mais pesquisadores se interessam por esta área. Mas tenho certeza de que, se estivesse lecionando em uma escola de medicina, meus colegas ainda imaginariam se um coco não caiu em minha cabeça enquanto estive no Caribe. Nesses últimos 10 anos, me tornei ainda mais radical em relação aos padrões acadêmicos e minha preocupação com a nova biologia hoje é muito mais que um mero exercício intelectual. Acredito que as células podem nos ensinar muito, não apenas sobre o mecanismo da vida, mas também como viver de maneira mais rica e completa. Para os elevados padrões da ciência tradicional, o único prêmio que ideias como a minha merecem é o do cientista maluco. O que muitos cientistas ainda consideram antropomorfismo, ou melhor, citopomorfismo, eu chamo de biologia 101. Você pode se considerar um indivíduo, mas como um biólogo celular, eu lhe digo que você é uma grande comunidade cooperativa de aproximadamente 50 trilhões de células, e que a maioria delas vive como amebas, ou seja, organismos que desenvolvem uma estratégia cooperativista para a sobrevivência de todos. Em termos mais simples, os seres humanos são meros resultados de uma consciência ameboide coletiva. Assim como uma nação reflete as características de seus cidadãos, nossa condição humana reflete a natureza de nossa comunidade celular. É isso. Muito bom. A tua leitura para aí, depois já é a Rúbia ou é Isso. ainda você? Não, já é Rúbia. Tá. Então vamos ouvir aí a dona Patrícia, que é a idealista desse grupo e que não pôde estar conosco na quinzena anterior. Agora a gente quer te ouvir, Patrícia. Ah, e antes de você falar, Paty, a Elisa também, eu acho que é a primeira vez que está vindo, né, Elisa? Elisa, está Sim, nos ouvindo? é a primeira vez. Tá. Você poderia fazer a gentileza de se apresentar para o pessoal, por favor? Boa noite a todos. Boa É a noite. primeira oportunidade que eu estou junto com o grupo. Eu agradeço por esta oportunidade maravilhosa que o Renato me convidou. E é um prazer muito grande e o que eu puder colaborar, estou à disposição do grupo. Obrigado por tudo. Obrigado, Elisa, por estar aqui conosco. A Lourdes já esteve, né, Lourdes? Na leitura anterior você já estava conosco. Então, Patrícia, é contigo. Comenta aí o déjà vu da Sônia. Olha, o rei, eu atirei na cruz, né? Eu atirei pedra na cruz, né? Que agora você sempre vai ter que me lembrar, né? Tá bom, deixa eu. Bom, como eu já tinha dito, né? Eu assisti a gravação da leitura de vocês passada e até acabei indo um pouquinho antes. Esse livro já passou por mim também, mas é como placebo. Eu acredito que agora é que ele fica mesmo e me faz realmente fazer mudanças radicais não, mas mudanças que me ajudam, né? Que realmente o placebo foi um livro que me despertou muita coisa. Mas falando desse déjà vu, né? Eu acredito que muitos de nós já tivemos ou têm déjà vu várias vezes, né? Ao dia, ou quando vê uma pessoa, ou quando vai em um lugar, né?
E não só essa leitura, mas um pouquinho as passadas, eu vou resumir. Ah, eu sempre fui criada dentro de um dogma e um paradigma e uma crença muito severa de que não adiantava mudar de lugar, que os problemas vão com a gente, né? Mas eu acredito que quando ele está falando da magia das células e do déjà vu, é muito parecido com isso, né? Quando a gente sai do ambiente que está consumindo a gente, sim, é possível a gente é, mergulhar num espaço de esperança, num lugar realmente muito mais, captar muito mais em nós, ativarmos mais, né, o que nós temos, até celularmente, não sei se essa é a palavra correta, me desculpa aí os entendedores, mas até de uma forma fisiológica e celular nós podemos ativar muito mais em nós, né? É isso que eu estou entendendo até agora, tá? Uhum. Soninha, você pode comentar um pouco do que você leu? Eu concordo plenamente com a Paty, né? Eu acho que é o ambiente que faz a gente mesmo, né? E a gente fugindo desse ambiente que é sempre pesado, a gente consegue mais coisas mesmo. E é isso. Eu acho que a gente consegue mudar as coisas, não só biologicamente no, falando. É isso. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Rapidinho, a Soninha me deu um outro tino falando isso, né? É, como é importante a gente usar mais o poder que está dentro de nós, né? Porque requer muita coragem fazer isso. Requer muita escuta da alma, né? Acho que eu posso falar alma aqui com todo mundo, né? Energia é uma ciência e nós temos uma energia dentro de nós infinita. E somos finitos, né? E é bravo até agora o que a gente já viu esse homem aqui fazer, né? É só. E são escolhas, né? Porque eu acho que são bem escolhas. São escolhas, é desafiador, mas as escolhas movimentam muita gente. É muito legal isso. Gente, essa É, leitura me levou ao homem um produto do meio. Será que é mesmo só um produto do meio? É, ou o porque meio, todo ou o mundo meio é fala assim. resultado das ações do homem. Então, é isso, porque assim, do jeito que ele fala, né, que nós somos um conglomerado de ameba, gostei dessa. Assim, o homem não é só um fruto do meio, gente. Né? Eu, assim, acredito sim que a gente é bem influenciado pelo meio, mas a gente não é só um fruto do meio, porque senão a gente, no meio de uma caixa podre, não sairia um fruto bom, né? E então o livro vai ter que explicar um pouco, para mim, ele vai ter que explicar um pouco melhor isso, né? Porque se a gente é 100% fruto do meio e nada genético, né? Tudo bem, eu acho assim, às vezes. E me veio a criança adotada também. Olha, viajei, né? A criança adotada, né? Que a gente fala, não vou adotar porque ela veio de uma família, sei lá, que o pai foi bandido, a mãe foi bandida, e a gente acaba criando aquela criança e às vezes, né? Aquela criança se transforma, né? Graças a Deus a gente muda a realidade dessa criança, né? Por carinho, por amor, por tudo, você muda a realidade da criança, né? Mas às vezes a gente também tem um filho que não tem nada a ver, né? Que é filho nosso, criado numa família onde todas as pessoas têm preceitos morais, religiosos, tudo, e essa pessoa se desvirtua totalmente, né? Então, a minha cabeça está dando um nó. Pra vocês pensarem também. Eu voltaria à fala do último encontro, que a gente falava de consciência, né? E aí a gente lá, é fácil, vou comentar, né? Tá no Caribe, ter
ótimas ideias, emoções e tudo mudar, mas se não fosse o momento dele, se ele não tivesse uma abertura, um despertar de consciência, talvez ele não chegasse nisso. E aí, talvez a criança adotada também, por ser um espírito já em evolução, partiu, né? Teve essa consciência, teve uma condição de transformar, porque se a laranja ficar lá na caixa, ninguém tirar, pelo menos uma tentativa, uma laranja vai apodrecendo a outra e todas apodrecem, né? Então, também, eu acho que é o momento mesmo daquele espírito, daquela pessoa despertar a consciência dela. É lógico que num movimento bom, prazeroso, divertido, tudo muda na gente, né? Quando a gente vai a uma viagem, programa uma viagem, você se prepara para ela e dificilmente você tem dor de cabeça, dor de barriga, dor no dedo, dor no pé, você fica ótimo. Aí você volta para tua casa e você começa a sentir aquelas coisinhas que às vezes te incomodavam, né? E lá na viagem você não sentiu nada. Você despertou os seus cinco sentidos, né? Você começou a observar mais, você começou a ouvir mais, você sentiu outros cheiros, provou outras comidas e você despertou, você trabalhou os seus sentidos de uma forma diferente. Então, acho que esse despertar tanto vale para uma viagem, um lugar bacana, ou para o momento que esse espírito está vivendo desse despertar, né? Aí eu estou falando as coisas também baseado no que a Rúbia estava colocando, né? Da onde que pode vir, né? Então acho que pode vir da nossa consciência mesmo, do nosso momento A de mesa é despertar. igual para todo mundo. Oi? Você não tinha percebido que o microfone dele estava... Olha o menino! Oi? Boa Surgiu, noite! surgiu mais um bendito ao É, fruto. Veio me salvar. Celso está nos ouvindo? Opa, boa noite. Ah, eu entrei já com o áudio aberto, por isso, desculpa aí. Que isso, só faz uma gentileza, se apresenta para a turma aí, por favor. Tá bom, peraí, deixa eu abrir aqui, só um minutinho. É que sumiu a tela aqui para mim, peraí. Ué, o que aconteceu aqui? Ah, meu Deus do céu. Agora. Bom, eu vou ficar. Eu não consegui abrir a tela, Tá mas bom. meu nome é Celso, né? Eu conheço aí o Renato, né? E a turma, a maioria da turma aí, lá da Casa do Filósofo, né? E a gente vem aí participando, né? Da egrégora e tudo mais, tá? Um monte de gente já me conhece aí, né? Mas é um prazer estar aí com vocês, tá? Obrigado, Celso. Obrigado Que mesmo eu... por... agora entrou aqui o Ah, vídeo. apareceu. Olha aí. bem-vindo. Obrigado. Obrigado, Celso. Nada. Está sendo gravado, tá? Se depois você tiver interesse de ouvir a parte que você perdeu, eu vou colocar amanhã cedo o link lá no grupo, tá? Assim como já foi colocado da semana passada. Então, se uma hora tiver um tempinho e interesse, é só escutar tá no YouTube, enfim, tá bom? Quem que estava finalizando um raciocínio era a Cláudia? Seu microfone está fechado, Cláudia. Cláudia, seu microfone está fechado. Não, que eu falei, surgiu o Celso falando o negócio da mesa, eu achei, oi, aí eu estava tentando ligar, né, que tinha a ver a mesa, eu falei, ué, não sei, que a mesa é para todo mundo, então, aí, ó, a situação é para todo mundo, se despertou, vai entrar no negócio, se não, em uma hora desperta, brincadeira. Tá. Antes da Rúbia começar a leitura dela, eu vou fazer um comentáriozinho, porque aqui, nesse trecho que a Sônia leu, ele fala um pouquinho sobre Charles Darwin, né, e a teoria da evolução. E, coincidentemente, bom, primeiro eu quero me posicionar de que eu não sou esse evolucionista, tá? Eu não
não assino embaixo da teoria de Darwin, né? E eu, esses dias, assisti aquele podcast do Flow, vocês já devem ter visto, do Igor, que é um cara que está bem em evidência, e ele estava fazendo uma entrevista muito interessante, porque estava o Sérgio Sacani, que é um astrônomo, é um gordão, bem simpático e tal. Ele é um cientista que também lida com parte de poços de petróleo, enfim. Ele tem também um programa na internet que fala sobre o universo. Então, é um cientista ateu, né? E do outro lado, junto com ele na mesa, tinha aquele Rodrigo, acho que é Rodrigo Silva, um moreno que é adventista e que é um cara, é arqueólogo, ele está sempre em Israel fazendo escavações lá para a área de arqueologia, enfim. Então, tinha um ateu, né, e um homem extremamente religioso, profundo conhecedor da Bíblia, enfim. E eles passaram tantas informações que fazem a gente enxergar que estamos muito distantes da verdade absoluta, tanto de um lado quanto de outro, né? É tanta riqueza, é tanta história, né? Porque eles começaram, inclusive, a contar a idade do universo, da Terra, pela visão da ciência e pela visão da religião, né? E acho que o que o Bruce está trazendo para nós aqui é algo também revolucionário, né? Porque, como a Rúbia estava dizendo, né? Se a gente tiver que acreditar que o homem é constituído pelo meio, né, é formado pelo meio, nós seríamos robotizados, vamos assim dizer, né? E que existe, então, uma grande possibilidade de que o homem, com as suas ações, construa um meio. Só que o Bruce fala aqui no livro, né, que a genética nossa, né, que até hoje nos fez acreditar que era responsável por toda a nossa formação, né, está sendo colocada de lado e a nova visão hoje é que as células é que fazem toda essa magia, só que as células são muito influenciadas pelo ambiente, segundo ele no início do livro, né? Então, estou vendo que a gente vai ter muita coisa interessante pela frente aí para poder entender, né? E da minha parte é esse o comentário. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, senão a Rúbia pode iniciar a parte dela. Então, pode ser você, Rúbia. Então, Renato, eu também, assim, não é que eu não sou da teoria que tudo é a genética. Muito pelo contrário, aliás, passei minha vida de médica contrariando isso. Entendeu? Eu sempre fui a contrária disso, porque eu achava que assim, né? Então é assim, vai ser assim, vai morrer assim. Isso para mim nunca foi uma coisa que eu digeri tranquilamente, né? Tudo é genética. Entendeu? Eu só polemizei mesmo porque me veio várias ideias na cabeça em relação a isso. Que ótimo. É. Que ótimo. Eles Bom, até falaram nessa entrevista, né, que a lei de Darwin ela foi mal batizada, que ela não devia ser lei da evolução, que ela devia ser a lei da adaptação, né? Eu acho que realmente teria mais sentido, né? sim. Mas vamos lá, pode ir. Obrigado. Aprendendo com a célula. Estudando essas comunidades celulares, cheguei à conclusão de que não somos vítimas de nossos genes, e sim donos de nosso próprio destino, capazes de criar uma vida cheia de paz, felicidade e amor. A primeira cobaia dessa teoria fui eu mesmo, pois as pessoas para quem eu dava palestra sempre me perguntavam por que minhas descobertas não tinham me transformado em uma pessoa mais feliz. E estavam certas. Eu tinha de colocar
em prática meus próprios ensinamentos. Só percebi que isso estava acontecendo algum tempo depois, quando estava tomando café e uma lanchonete numa bela manhã de domingo. A garçonete comentou enquanto trazia meu pedido: "Puxa, você é a pessoa mais feliz que eu já vi. O que aconteceu de tão bom em sua vida para você ficar assim?" Quase caí da cadeira, tão grande foi a minha surpresa, mas respondi sem pensar: "Estou nas nuvens." A garçonete balançou a cabeça e saiu murmurando: "Cada maluco que aparece aqui." Mas era verdade. Eu estava muito feliz, como jamais havia estado em minha vida. Muitos leitores vão achar exagerado o meu conceito de que a Terra é o paraíso, pois a associação mais comum que fazemos de paraíso é a de moradia da divindade e ou dos que já morreram. Como alguém podia dizer, então, que uma cidade como Nova Orleans é uma extensão do paraíso? Suas ruas estão cheias de homens, mulheres e crianças vivendo como mendigos. O ar é tão poluído que nem se pode ver as estrelas no céu à noite. A água de seus rios é tão suja que somente formas de vidas estranhas podem viver ali. Como chamar um lugar desses de paraíso? Como uma divindade pode viver em uma cidade assim? E o que este autor maluco chama de divindade? Será que ele conhece alguma pessoalmente? A resposta para essas perguntas é: sim, acredito que vivemos no paraíso. Devo confessar que não conheço todas as divindades pessoalmente, pois não conheço todos os seres humanos. Afinal, são mais de 6 bilhões. Também não conheço todos os membros dos reinos animal e vegetal, mas sei que todos vocês fazem parte de um único ser, Deus. Como disse Tim Taylor no seriado Tool Time, espera aí, ele está dizendo que os seres humanos são Deus? Sim, mas não sou o primeiro a fazer esse tipo de afirmação. Está escrito no Gênesis que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ninguém diria a um cientista tão racional quanto eu, ninguém diria que um cientista tão racional como eu acabaria citando os mestres como Jesus, Buda ou Rumi, ou que minha visão reducionista da vida acabaria dando lugar à espiritualidade. Mas se somos realmente a imagem de Deus, precisamos colocar novamente o espírito na equação quando se trata de melhorar nossa saúde física e mental. Outro aspecto a ser revisto quando se trata de seres humanos é que não somos meras máquinas bioquímicas que podem recuperar o equilíbrio físico e mental simplesmente tomando medicamentos. Remédios e cirurgias são ferramentas muito eficazes, desde que utilizados com cautela. O conceito de que podem resolver todos os problemas está errado. Cada vez que um medicamento é introduzido no organismo para corrigir um problema A, acaba inevitavelmente causando um problema B, C ou D. E também não são os hormônios e neurotransmissores controlados pelos genes que dirigem nossa mente, nosso corpo e nossa vida, mas sim nossas crenças. Sim, homens de pouca fé. São nossas crenças que comandam a nossa existência. Aqui dá pano para manga. Nossa, muito, muito. Ó, Cláudia, você começou. Quer continuar? Se seus olhos forem bons, todo seu corpo terá luz. Tem outra explicação, gente. A gente cria a nossa doença, cria a nossa realidade todo o tempo, todo o tempo.
Nossa, não tem. É difícil a gente viver isso, né? Porque ler isso e acreditar nisso, e aí fazer um movimento para sentir, né? Como diz a questão quântica lá, os pensamentos são energias e os sentimentos são magnetismos, né? Então a gente vai pensar e vai transformar todos esses sentimentos. É louco, é louco. E desconstruir todas as crenças que nós temos, que foram colocadas na gente, que a gente está dentro do sistema aí, ó, querendo viver de uma forma quadradinha, e por comodidade não sai porque tem medo, né? Colocaram tanta coisa assim. Ah, mas se eu não tomar isso aqui, eu não vou melhorar. Quem disse que você não vai melhorar? Quem foi que falou? Eu falo que remédio, se fosse para curar, ele não ia chamar remédio, ele ia chamar curédio, porque ele é só para remediar. Então, não sei. Tem muita coisa aí para. Tem muita coisa, gente. Digam vocês quais são as impressões. Você quer falar, Inês? É que eu sempre falo isso, né? Porque a gente cria de forma tão inconsciente e ainda as nossas criações são muito mais destrutivas, né? E esse estudo aqui vai mostrando, né, que tá tudo interligado, que não tem nada solto, que tudo tem uma razão, mas óbvio que ainda da maneira como a gente, porque a gente cria onde a gente está, na verdade, não dá nem para falar que é outro, tudo. Aí às vezes eu falo, ai, aqui é tanta mistura de seres, né? Uns que já despertaram um pouquinho, outros muito. Falei, é um trabalho árduo, por isso eu falo sempre que a vida é trabalho, porque é muito complexo, realmente, é muito complexo. E a gente não consegue sustentar um pensamento de amor o tempo inteiro, uma atitude, vibrar positivamente, né? Seria aquele nível de consciência já para estar saindo do plano. Mas estamos aqui, né? Eu acho que esse estudo, falar disso, é o que você falou, vai mexendo com a gente, né? Vai tirando a gente da caixinha e colocando um pouquinho mais de elementos para a gente expandir. Mas é isso, né? Trabalho aí, vamos lá. Acreditar na criação, né? No Criador, né? Na criação. Não pode perder a esperança. Eu acho que realmente quebrar paradigmas não é desafiador, né? Mas como os budistas falam, todo mundo tem um Buda dentro da gente, sabe? É só a gente aprender a expandir isso, né? Como a Inês falou, né? É muito desafiador. A gente tem que se desconstruir para construir de novo, né? E é um passinho de cada vez mesmo. Dentro de um grupo assim, a gente fica aprendendo muitas coisas e leituras assim, né? São, são cordas que a gente tem que agarrar para virar nossa chave mesmo, né? É bem legal isso, mas é desafiador. A Lourdes Eu abriu o microfone. acredito, eu acredito que a gente tem que ser cutucado com frequência para poder acordar, né? E essa coisa, né? Ou é genética ou é o ambiente. Eu acho que é uma mistura das coisas. Você tem toda uma genética aí, né? Uma carga genética, mas o ambiente também. Eu lembro quando eu estudava, era Vygotsky, que dizia que era um ambiente que fazia a criança, né? O desenvolvimento da criança vinha pelo ambiente, pela voz da mãe, pelas canções de ninado, né? E o Piaget não, ele dizia que era tudo por dentro, né? E tinha equilibração majorante
e a repetição que a criança tinha que ter aos 4 anos, que ela pede para o pai e para a mãe, todo dia contar a mesma história, né? Então, Piaget dizia que era só por dentro que a criança se desenvolvia, e Vygotsky dizia ao contrário, que era praticamente por fora. E eu acredito que é um pouco de lá e um pouco de cá, né? E a genética e o ambiente, né? Aí você vai se fazer em si mesmo, você vai ser esse conjunto de coisas e que cabe a você tentar ficar assim ligado para despertar e virar as chaves de coisas de crenças que estão lá, né, que estão te incomodando e você nem as conhece, né? Aí, por isso eu acho interessante, né, o grupo, a entender, né, ter novos olhares, né, sobre o que esses estudos, porque eles vão ajudar a te puxar, né? Porque de repente você vê a pessoa vivendo a vida inteira dentro de uma caixinha, não sai daquela caixinha, morre daquele jeito, você fala assim, gente, mas nunca parou para pensar na vida, que podia ser diferente, que podia, né, mexer alguma coisa, né, virar alguma chave, né, como se fala muito hoje. E aí eu acredito que é uma evolução e que você é um conjunto, é ambiente sim, e aí é genética sim, né? E cabe a você tentar fazer um caminhar, né, dentre essas coisas e dentro essas novas ideias, né, esses estudos, esses saberes para tentar chegar aonde? Em você mesmo, né? É muito legal isso, se conhecer, né? É muito interessante. E saber que você tem um monte de possibilidade na sua frente. Isso é muito 10. É. Esse final de semana, eu e a Inês estávamos conversando sobre medicamentos, inclusive, porque eu já trabalhei na indústria farmacêutica muito tempo atrás, mas desde lá eu sempre tive uma resistência enorme em tomar remédio, né? E recentemente eu li uma matéria que dizia, o título da matéria era Para se chegar aos 100 anos, não é cuidando da alimentação que se faz. Aí eu, né, achei estranho e fui ler a matéria, porque hoje só se fala, né, de alimentação saudável, atividade física e tal, né? E aí na matéria era um estudo que mostrava que o que faz as pessoas ter longevidade é personalidade, caráter e a forma de enxergar a vida, né? Tanto é que existem muitos estudos que falam sobre o câncer ter origem emocional, o diabetes com origem emocional, e aí foram mostrando várias doenças que eram tratadas de forma muito mais eficiente pela psicologia do que pela medicina tradicional ou pela alopatia, enfim. Só que eu sou testemunha viva de que, assim, o poder do seu pensamento, a coragem das suas decisões, ele pode sim substituir o medicamento, como ele até está sugerindo aqui, né? Mas tem que ter muita força, tem que ter muita persistência, muita resiliência. Não é assim, eu vou deitar, vou fazer minha oração e vou pedir para ficar melhor, ou eu vou meditar e na meditação eu vou escutar uma música que a frequência é de cura. Quisera fosse assim, não tinha doença no mundo, né? Para a gente realmente alcançar a cura através da força da nossa mente, né? A gente precisa de uma dedicação a isso e de uma crença nisso muito grande, né? Você tem que fazer isso acreditando realmente que isso vai estar exercendo um poder dentro do teu corpo, né? E aí você potencializa até a força do próprio remédio, né? Que é o caso que a gente estudou lá no Você é o Placebo, né? O livro anterior,
que tinham muitas pessoas que tomavam um comprimido de placebo e alcançavam a cura, e tinham outros que tomavam o comprimido original correto e não alcançavam a cura, né? Então, acho que isso se encontra por aí. Eu me cobro demais isso, demais. E nós temos um amigo que é médico, e ele falou isso para mim uma vez. Ele falou, Renato, o remédio ele veio para facilitar a vida das pessoas que não conseguem se concentrar tanto no seu eu, na sua mente, na sua psique, enfim, para equilibrar, sintonizar, colocar a frequência do seu corpo no melhor. Então, e tem também os casos, né, como foi dito, de acidentes, por exemplo, né? Um acidente realmente, se você for ficar meditando ali para curar um evento, uma lesão, enfim, né? Então, eu acho bacana esse raciocínio, né? Tanto é que ele termina dizendo aqui, né? Sim, homens de pouca fé, né? Que é inclusive uma passagem bíblica, né? Quer dizer, se você não acreditar que você pode andar sobre as águas, você vai afundar, né? E acreditar que é possível andar sobre as águas não é para qualquer um. Você tem que ser Eu, muito crédulo mesmo, né? Muito. eu tinha um programa, se não me engano, era o adestrador de cães, o César Cielo. Acho que era César Cielo, mexicano. Ele era adestrador de cães. E ali ficava muito claro, né, que assim, muito, porque eram aqueles cães que ninguém conseguia adestrar, pelo menos uns 90% ele conseguia, vai, 80, 90%. Tinha alguns que era impossível. Mas assim, ele mostrava muito bem que era uma postura interna dele. Então, aí eu lembro de um programa que, sei lá, era um Rottweiler, um cachorro, né, não dava sossego. Só dele chegar para falar com o dono, o Rottweiler já baixou a cabeça e ficou quietinho, né? Então, ele avançava para todo mundo, o cachorro. Então, assim, a postura interna da pessoa, né, que até o cachorro percebeu e já ficou mansinho, né? Então, eu acredito muito nisso, que é a postura. Mas você precisa ter muito, usar o termo, muito culhão para poder manter essa postura, Verdade. Verdade. né? Você acreditar em você e botar o negócio para andar, né? É. É muito interessante. Postura também, né? Abrir suas portas, fechar suas portas. Não, isso não é para mim. E saber fechar a porta, né? Aí, de repente, você vê que você não fechou direito a porta, né? Postura também. É muito interessante. É isso. Legal. O Celso abriu a tela. Você quer falar alguma coisa, Celso? Não, por enquanto não. Eu estou aqui, né, articulando aqui, mas tá tudo bem. Não, Beleza. só um caso. Tem um conhecido meu, né, que é já falecido, mas assim, ele teve um câncer de estômago e o médico tinha condenado ele, né, a fazer a cirurgia e retirar o estômago. E ele estava no hospital já para fazer a cirurgia, ele fez uma proposição lá, escreveu que ele ia, né, que ele ia ficar bom e tudo mais, tal. Deu tipo uma semana, duas, o médico foi lá, não tinha mais nada no estômago dele, né? Então todo mundo ficou, até ele saiu na televisão, teve um Globo Repórter, né? Que ele tomou um cogumelo lá, esqueci o nome do cogumelo, era um japonês que produzia, né? Que disseram que era bom para câncer e tal, mas assim, eu acho que foi a determinação dele, né? A É. força de vontade que fez ele se curar. Porque assim, já fazia um tempo que estava com problema no estômago, né? E aí depois, em questão de 2, 3 semanas assim, sumiu o câncer, né? Então, estava fazendo quimioterapia, estava magro, né? Caiu o cabelo, tudo. E aí ele decidiu que não que ia ficar bom e ele ficou. Foi incrível, né? Agora, infelizmente, já faz isso, ele viveu aí mais uns 15 anos, né? Mas também já tinha mais de 80 anos, né?
mas então ele faleceu. Mas eu achei incrível, assim, apareceu na televisão na época, né? A determinação dele que curou ele, né? Vamos dizer assim. Fé, né? Determinação. Sim, sim. A Elisa acabou de escrever aqui no chat. É necessário eliminar todas as crenças limitantes que estão no nosso subconsciente. É muito complexo para reequilibrar os mecanismos e pouco conhecimento ainda temos do potencial mental. É isso mesmo. Patrícia está com o microfone aberto, quer falar algo? Não, está aberto, mas é porque eu tive que sair do computador para entrar no celular, porque a internet aqui não está legal. Mas por mim podem continuar, tá tudo ok. Obrigada. Então, Rúbia, por favor. Você tem um comentário no chat da Elisa, tá? Acabamos de ler. Por Eu só favor. queria dizer que se a gente é uma fagulha de Deus, a gente tem que achar o caminho para realmente acreditar nisso, né? Que está aí em todo. O nosso poder está aí, né? O nosso poder que vem de dentro é esse, né? Nós somos fagulhas de Deus, né? Precisamos Falta vergonha acreditar na nisso. cara. Exatamente. Falta vergonha na cara, principalmente para pessoas de um grupo como esse aqui, que frequenta a egrégora, que frequenta escola de filosofia, que tem conhecimento, é terapeuta e não sei o quê. Nós não temos vergonha na cara, né? Porque se a gente colocasse em prática 5% do que a gente já viu nessa vida, do que a gente já aprendeu, do que a gente já leu, muitas situações, né, físicas, psicológicas, já estariam resolvidas. Mas nós não temos vergonha na cara. Essa é a realidade. Mas nós vamos chegar lá. Vamos chegar. Concordo plenamente. É aí que a gente afunda, né? Porque na passagem bíblica, quando Pedro duvidou, ele estava conseguindo caminhar. Quando ele duvidou, ele blu, 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 blu. E aí o nosso emocional é que pega nessa hora, cara. Porque aí você fala, ai, mas será? Ai, isso aqui. Aí você, blu, 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 blu. A emoção, o sentimento, o pensamento e a emoção elevada. Você está naquele nível, você está indo, você está alcançando, de repente você... Falando em Bíblia, né, que nem Sara, né, olhou para trás e virou sal. Não duvida, não duvida, vai em frente, não olha para trás, não se arrependa, né? Tá bem claro isso. Olhou para trás, já era. Aí tudo que você construiu já era. Muito interessante. Vamos lá, Rubiá. Vamos lá. A nossa fé é menor do que um grão de mostarda, né? Fica a dica. Alguém já escreveu isso. A mente consciente está muito além da mera programação genética. Ao escrever esse livro, sinto-me como se estivesse desenhando uma linha na areia que divide a história da humanidade. De um lado está o neodarwinismo, que dispõe a vida como uma eterna batalha entre robôs bioquímicos, e de outro está a nova biologia, que a considera uma jornada de cooperação entre indivíduos de vontade própria, que podem se programar para criar uma existência cheia de felicidade. Ao cruzar essa linha, passamos a entender claramente os conceitos da nova biologia, encerrando definitivamente a polêmica sobre aquilo que é natural em nós ou que herdamos de nossos pais. Percebemos que a mente consciente está muito além da mera programação genética. Creio que, neste momento, vivenciamos uma mudança profunda e pragmática em nosso modo de ver a vida, algo semelhante ao que aconteceu quando o conceito de que a Terra era redonda substituiu todas as crenças da época. Aos leigos que estiverem preocupados, imaginando que este livro é muito técnico, aviso que podem ficar tranquilos. Mesmo em minha fase mais acadêmica,
quando vivia de terno e gravata em intermináveis reuniões, jamais deixei de fazer algo que adoro: lecionar. Em minha fase pós-acadêmica, me permitiu colocar em prática toda a minha experiência de professor, pois viajei pelo mundo apresentando os princípios da nova biologia a centenas de pessoas. Tive de adaptar meu conhecimento acadêmico e utilizar uma linguagem acessível a todos, com exemplos e ilustrações muito claros. São os que utilizei nesse livro. O capítulo 1 é sobre a inteligência das células e quanto elas podem nos ensinar a respeito de nossa mente e de nosso corpo. O capítulo 2 mostra as evidências científicas de que todos os genes não controlam os seres vivos e apresenta as fantásticas descobertas da epigenética, um novo campo da biologia que desvenda os mistérios de como o ambiente, natureza, pode influenciar o comportamento das células sem modificar o código genético. É uma nova face da ciência, que revela mais detalhes sobre o complexo sistema e estrutura das doenças, incluindo o câncer e a esquizofrenia. O capítulo 3 é sobre a membrana ou pele das células. Você já deve ter ouvido falar que o núcleo das células contém DNA, mas talvez ainda não saiba que a membrana que as reveste, não saiba sobre a membrana que as reveste. A ciência hoje pesquisa e revela detalhes sobre algo que eu já havia concluído 20 anos atrás, de que a membrana é o verdadeiro cérebro de toda atividade celular. O capítulo 4 trata das descobertas da física quântica e seu impacto sobre a compreensão e o tratamento das doenças. Mas, infelizmente, a medicina tradicional ainda não a incorporou às suas pesquisas, ou mesmo à sua formação acadêmica, o que representa grandes perdas tanto para a ciência quanto para a humanidade. No capítulo 5, explica por que dei a este livro o nome de Biologia da Crença. Os pensamentos positivos têm um efeito profundo sobre o nosso comportamento e sobre os nossos genes, mas somente se estiverem em harmonia com a nossa programação subconsciente, e o mesmo vale para os pensamentos negativos. Quando entendemos como as crenças positivas e negativas controlam nossa vida, podemos modificar esses padrões e passar a ter mais saúde e felicidade. O capítulo 6 mostra que tanto as células como as pessoas precisam crescer e se desenvolver, e como o medo pode impedir esse processo. O capítulo 7 é sobre a paternidade consciente. Como pais, precisamos entender o papel que desempenhamos na programação das crenças dos nossos filhos e o impacto dessas crenças em sua vida. Recomendo a leitura deste capítulo, mesmo a quem não tem filhos, pois um dia todos fomos crianças. E entender esse mecanismo é crucial mesmo agora que somos adultos. No epílogo, explico como a nova biologia me fez perceber a importância da integração espírito-ciência e como isso modificou radicalmente a visão agnóstica e científica que eu tinha a respeito do mundo. Você está pronto para usar sua mente consciente e ter mais felicidade, saúde, felicidade e amor, sem a necessidade de recursos da engenharia genética ou de medicamentos? Está pronto para abrir sua mente a uma realidade diferente daquela que foi criada pelos modelos médicos, considerando o corpo humano uma simples máquina bioquímica? Não se preocupe. Não estou apresentando um produto novo ou uma nova religião. É apenas um convite para que você deixe de lado, por alguns instantes, todas as crenças impostas pela mídia e pela ciência tradicional, para vislumbrar o universo que se abre à sua frente
com as descobertas da nova ciência. Sua conclusão, Rúbia? Conclusão que eu acho que eu vou ter que ler esse livro até às 6 da manhã. Porque conforme ele foi falando dos capítulos, eu falei, nossa, eu quero saber, eu quero ver, eu quero... Não, acho que a gente vai ter muita coisa para discutir e aprender, né? Muita coisa para a gente ver. Essa da membrana da célula foi a que mais me chamou a atenção. Porque eu, como médica, né, imagina, a membrana para a gente é engraçado isso, né? A gente aprende isso. Que a membrana, ela, na verdade, ela é uma simples passagem, né? Ela tem receptor, tudo, mas ela é uma simples passagem, né? Ele dizer que a membrana é o cérebro é muito legal. Aí essa vai de encontro a tudo que eu não aprendi na vida, né? Então, é muita coisa para a gente aprender novo. Deixa eu perguntar uma coisa para você mesma. A membrana pode ser colocada assim como se fosse a pele humana que envolve o corpo, que tem a troca, é a mesma, seria nesse aspas, nesse mesmo nível, é isso? Sim, sim, mesma coisa. E se trouxer isso, né, que a membrana seria aspas, a inteligência, né? Aí fica, a gente aprende que a inteligência está no cérebro, né? Imaginem toda a pele do corpo, de repente está aí, a gente nunca percebeu, né? Sim. Muito Então, louco isso, né? tem muita coisa para a gente ver. Ele Muito está louco. quebrando vários paradigmas aqui, né? E vai ser realmente muito interessante podermos estar discutindo sobre isso. Deixa eu só ler aqui o que a Elisa colocou no chat. É bom lembrar que não somos isolados. Cada um é fractal do todo e precisamos reverberar na mesma sintonia de nossos próximos. Bem complicado. Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Né? O grande problema é que a gente sempre coloca o impossível na frente de tudo, né? São muitos conceitos. Bom, honestamente, Patrícia, pode parecer perseguição, né? Mas para uma psicóloga como você, uma terapeuta, enfim, eu gostaria muito de ouvir você, a sua conclusão sobre esse trecho que as duas leram. Teu microfone está fechado. Tá dando um pouco de delay, mas acho que eu ouvi você falar. Acho que eu ouvi tudo. Eu não sou psicóloga, hein? Eu não tenho formação em psicologia. E essa turma toda que você atende não é como psicóloga? Não, eu tenho formação em psicanálise analítica, né? Tá. E também E a internet... sou estudiosa dos... Não ouvi. A sua internet cortou. Você disse que era psicanalista. Minha formação é psicanálise analítica e tenho toda essa bagagem, né, da psicologia transpessoal, dos estudos dos números, fez 28 anos agora, em setembro. Sou uma terapeuta, né, mas eu não sou psicóloga. Inclusive, quando eu fiz a pós em psicologia transpessoal, não vimos nada em psicologia. É que eu ouço as pessoas que são suas clientes ou são suas pacientes? Acho que deixa a hora que elas quiserem, paciente, cliente, Bom, meus amigos.
os meus buscadores, todo mundo junto e misturado. Eu já ouvi vários testemunhos assim, eu não dou um passo sem falar com a Patrícia. Por Ai, isso que que eu achei que perigo. você era psicóloga. Não, eu acho que quando elas falam assim, eu não dou um passo sem falar com a Patrícia, porque elas seguem o fluxo, que é o estudo do mapeamento que eu faço. Eu faço a intervenção desse estudo. E eu acho que é por isso que elas falam que elas não dão um passo sem saber do fluxo, elas não tomam uma atitude sem saber do fluxo, né? Que elas se mais assertivo. Chegou aí? Não, a gente só ouviu até você falar que elas estão no fluxo, depois cortou. Tá, então, eu acho que eles falam que elas não fazem nada sem falar comigo, mas é para saber da intervenção dos fluxos. Tá? E dá para fazer uma ligação no que a gente está lendo, né? Essa parte Com, com os seus estudos? sim, sim, e muito, né? Deixa eu ver se eu consigo trazer a internet de casa de novo, porque eu estou no 4G, mas nem o 4G, uma luz incomodando, nem o 4G tá ajudando. Todos me ouvem agora? Melhor? Tá melhor? Sim. Tá. Que eu tô toda hora mudando o 4G para a internet aqui de casa, mas está chovendo, eu não sei se é por isso. Olha, aí eu vou falar por mim, né? Hoje de manhã eu tava assim, meu Deus, né? Como é que a gente poderia bem o que a gente está falando, né? A gente é um grupo, existe a egrégora, nós somos um coletivo, nós somos uma egrégora gigante que acredita, mas como eu falou, né? Nós temos uma fé do tamanho de uma de uma um grão de mostarda, né? E eu Mostarda. também já falei várias vezes, né? Eu também me aplico a isso. E é engraçado porque você falou, né? As pessoas falam que não dão um passo sem falar com você, que não é bem comigo, elas querem saber dos fluxos. Eu também sigo os meus fluxos. Mas é engraçado que como eu, no lugar que eu estou hoje, consigo impulsionar as pessoas e às vezes as delas correndo atrás do meu ainda. É muito interessante isso. Tendo as convicções que eu tenho que nada vai tirar de mim hoje, aos 48 anos. Que embora de alma eu tenho muitos milhões e milhões que habita meu corpo. Eu acredito piamente que somos centelhas divinas. Eu acredito piamente que nós somos a semelhança de Deus. Mas não a nossa mente humana e as nossas células. Eu acredito que a alma que reside em meu corpo é Deus. Eu acredito que cada pessoa que passa pela minha vida é Deus. Então tem muita coisa tirando da ciência, aí eu já vou mais pelos estudos que a gente tem holísticos mesmo, né? Não, nem chega nem a ser ciência quântica, vai bem mais do que isso no sentido holístico. Mas acredito que isso aqui vai ficar muito bom, é que nem a Rubia falou, estou com vontade já de saber de tudo mais, porque saber que a ciência acompanha isso que eu acredito, que eu nem sei de onde eu trago isso, mas eu acredito, isso é maravilhoso, né? Você congelou ou acabou de falar? Estou aqui, acabei de falar. Eu achei que você tinha falado. Desculpa, pessoal, a minha internet está péssima. Tanto 4G quanto a internet daqui. Me perdoa, tá? Tá? Mas alguém quer falar alguma coisa sobre esse capítulo que a Rúbia acabou de ler? Ô, Renato, Oi. eu acho, né, que nós, né, assim como diz os espíritos, nós temos o princípio inteligente, né? Então, a inteligência, ela está em toda parte do nosso corpo, né? O coração tem neurônio,
assim como as células, né? Então, não me admira dizer que na membrana da célula está inteligente, né? Porque uma coisa compacta ali, né? Então, eu acho que a inteligência, ela, na verdade, ela está em tudo, né? Uma coisa se conecta à outra, mas ela está em tudo, né? Assim como um fio de cabelo tem a inteligência, né? Tem o DNA, tem toda a informação do ser humano, né? Então, eu acredito sim que na membrana também se tenha uma inteligência ali, né? Que absorve os alimentos, que processa as coisas, que sente, que trabalha ali, né, para pro bem do todo, que é o corpo humano, né? E aí eu acho que sei lá, a gente tem aquela coisa da harmonia, né, da harmonização do corpo, da frequência, né, que coisas que tiram a nossa frequência, como o medo, né, como a dúvida, né? E vai enfraquecendo, né, o nosso corpo biológico, vamos dizer assim, né? Apesar que a gente tem um prazo de validade aqui, né? Pelo menos o corpo, né? A matéria. Mas eu acredito sim que tenha inteligência na membrana, assim como também no núcleo. Na realidade, o que ele fala ali é que a membrana ela é o cérebro da célula, né? Uhum, Então, me parece que ele está dizendo que a membrana é que comanda todas as atividades celulares, né? uhum. Não é assim, né? É de se pensar, né? Mas porque se ela é o cérebro, ela vai ter que ter conexão neuronal, né? Vai ter que ter neurônio, alguma coisa assim, algum simulacro ali de um neurônio, né? Para poder processar as informações, né? Mas eu acredito que ser sim. É Para como mim, é o cérebro, o coração. Quantos anos a uma, gente não viveu acreditando que a menor partícula era um átomo, né? Verdade. Anos a fio a gente acreditava nisso até descobrir, né, os quarks, os bósons, enfim. Então, Uhum. vem muita coisa por aí, pelo visto. Ainda tem. Você ia falar, Rúbia? Ou tinha alguém que ia falar e eu cortei a luz? eu ia falar o seguinte, uma vez eu li, né, mas a pessoa estava, embora fosse o Winnicott, ele estava viajando na maionese, vai. Ele disse o seguinte, que quando um pianista ele está tocando, ele fecha os olhos, ele toca, então a mente dele não, a gente não pode localizar a mente dentro do cérebro, que a mente dele estaria na ponta dos dedos, né? E aí eu fiquei agora eu vou dormir com essa dúvida, né? Porque a inteligência está na pele, a mente está em qualquer lugar do corpo, né? Tudo é um todo, então eu vou dormir agora com essas coisas aqui fazendo assim, né? Tudo é Verdade. tudo, sei lá, né? É muito, né? O material é bem interessante, né? De ficar pensando nisso, né? Nessa variedade. A mente tem a ver com a inteligência, não tem, né? É, é muita coisa, né? A gente é desse tamanho, a gente é grande, mas a gente é desse tamanho, né? Que eu pego umas coisas assim que muda os paradigmas, você faz, opa, e agora, né? Para você tentar entender, né? Reconstruir alguma coisa que estava lá, né? Você tem que desconstruir, né? Que depois, e agora? Como é que eu vou pegar esse quebra-cabeça? Como é que eu vou montar isso de novo? É bem interessante. É bom a gente estar aberto para aprender, né? É isso que é importante. Sim. Turma, já são 9h26. Nosso próximo encontro será no dia 11 de dezembro, tá? Então, como é sempre a cada 15 dias, anotem aí nas suas agendas, depois eu ponho lá no grupo, dia 11. 2 candidatos para lerem na semana que vem, que podem se repetir também, né? Quem acabou de ler não precisa
A Cláudia está levantando a mão, é isso, Cláudia? Tá, então a Cláudia é uma delas. Mais alguém gostaria de estar lendo na semana que vem? Patrícia? Perfeito. Então, olha, Cláudia, lições da placa de Petri. Desculpa. Sim, eu faço questão. Tá. Então, a Cláudia começa na página 39, Cláudia. Lições da placa de Petri, tá? E vai, até a página 43. Não, 48. 48. Aí a Patrícia começa na página 48, as origens da vida. Ok. E vai até a página 58. 60 que termina, Renato. Ah, perfeito, perfeito. Bem visto, Rubia. Então, Patrícia, na página 60 termina esse capítulo. Tá? Então, teremos a Cláudia lendo a primeira parte, até a página 48, e aí você pega da 48 e vai até a 60, a segunda parte. Ok. Olha, não vamos nos preocupar, né, porque é meio difícil da gente prever se aqui é muito ou é pouco, né? A gente vai fazer no nosso ritmo e se chegar à conclusão que tem que interromper e voltar na outra semana fazendo, a gente faz, enfim. Tá? Vocês preferem, aí, Cláudia e Patrícia, vocês preferem, ao invés de cada uma ler essa extensão toda, vocês preferem dividir ou deixa assim do jeito que está? Tipo, por exemplo. Oi? Para mim tá ok, assim. Ah, então tá bom. Qualquer coisa, você e a Patrícia se falam depois no particular, se vocês acharem que preferem dividir, se não fica do jeito que a gente tratou agora. Tá bom. Tá? Então é isso. Então, da minha parte, ok. Alguém quer encerrar? Então você encerra, Rúbia, você que terminou a leitura. Sobrou. Não, então. Olha, tudo que eu posso dizer para vocês, assim, só consigo pensar nisso. Somos fagulhas de Deus, né? Do Criador, né? Cada um chama como quiser, né? E a gente tem que vibrar, e a gente tem que ir atrás, seja na meditação, seja nas nossas orações, seja a maneira que a gente quiser evoluir desse poder que a gente traz dentro da gente. É isso que eu deixo. Tá? Vamos atrás, vamos nos conscientizar do nosso poder, né? Eu digo que a gente ainda vai chegar na evolução e a gente vai ter muita coisa de bom com isso, né? Nós estamos em evolução. A Terra está tremendo porque nós estamos em evolução, né? E a gente vai chegar num... Realmente eu acho que a gente chega no paraíso, né? Com a nossa evolução. Tá bom? É isso. Gratidão. Deixa eu encerrar aqui a gravação.